Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas Datafolha e Ibope mostram que a corrida eleitoral se transformou em novo jogo, com destaque para crescimento de Marina Silva e reação dos principais adversários Aécio Neves e Dilma Rousseff. Para uma análise do novo cenário eleitoral, hoje entrevisto o cientista político Rogério Schmitt. Muito obrigada por estar conosco. Bom, a morte de Eduardo Campos causou toda essa mudança. E o destaque é para o crescimento da candidatura Marina Silva logo, de saída. A que se atribui esse crescimento? Nós podemos atribuir a comoção pela morte de Eduardo Campos, ao fato de ela ter assumido aquilo que os parceiros políticos dela dizem, uma missão a cumprir pela fatalidade, ou Marina Silva está colhendo créditos por algo que vale por ela mesma, por Marina Silva? Eu iria por essa segunda linha de argumentação. Curiosamente, a posição da Marina Silva nas pesquisas agora, no final de agosto, é a mesma que ela tinha em abril, quando os institutos ainda não sabiam se o candidato seria ela ou o Eduardo Campos, e testavam os dois cenários. Em abril, ela aparecia com 27% das intenções de votos e agora, na pesquisa mais recente, com 29%. Então, a rigor, o que parece ser um crescimento, é um crescimento se você compara com o desempenho que o Eduardo Campos vinha tendo. Mas o dela, ela já traz na bagagem. Mas ela continua exatamente no mesmo lugar em que ela estava há 4 meses atrás, E mostra que, na verdade, ela tem um patrimônio eleitoral, que acumulou desde a eleição presidencial de 2010, E por ser uma figura muito mais conhecida já do eleitorado do que era o seu predecessor. Agora, então nós não devemos, seguindo essa sua linha de avaliação, falar num crescimento. Ela já chega com esse patamar de preferência de voto. Agora, cabe a questão, isso se mantém em termos momentâneos, sem nenhuma perda pelo caminho, uma vez que definiu que ela é a candidata, coisa de virada, e que pode, com a reação dos adversários, trazer mudanças, ou de fato é o ponto de partida dela? Eu diria que o quadro ainda está muito indefinido, Assim, hoje, quem se arriscar a dizer que está definido já o cenário do segundo turno, eu acho que é muito prematuro, É verdade que a Marina Silva está numa posição muito favorável nesse momento. Por outro lado, ela tem algumas desvantagens em relação tanto a Dilma Rousseff quanto ao Aécio Neves. Menos tempo de televisão, menos palanques e alianças políticas nos estados, com candidatos a governador, etc. Isso pode fazer uma diferença na reta chegada. Ela está largando numa posição muito boa, mas o que vai valer não é a posição de largada, é a posição de chegada, E eu acho que tanto o Aécio Neves quanto a Dilma Rousseff farão o possível ou para conter o crescimento dela ou para até fazê-lo piorar, Mas a palavra final, como sempre, é do eleitor. Bom, e eles já estão estudando aí as novas estratégias para esse cenário igualmente novo. Mas a Marina Silva chega com um bordão, que é o da nova política. As pesquisas mostravam, desde o início desse pleito eleitoral, que o eleitor clamava por mudança, num percentual muito elevado. Marina Silva chega com o bordão nova política. Ela pode já estar parecendo para o eleitor que personifica a renovação, a mudança? De fato, pelo menos um ano, que as pesquisas vinham mostrando um desejo majoritário de renovação, ali por volta de 2/3 do eleitorado, uma vontade de mudar. E nesse momento a Marina Silva está personificando esse sentimento. Ainda que não seja uma relação de causa e efeito, isso sem dúvida ajuda a explicar em grande parte o desempenho dela nas pesquisas. Se ela será ou não, se ela continuará ou não a ser vista como porta-bandeira dessa causa da renovação, é a campanha que vai definir. A gente parece que é pouco tempo, mas nós temos ainda mais de um mês de campanha pela frente, quase 40 dias, e isso pode mudar bastante ainda no futuro. Bom, mas quando a gente fala de que esse cenário pode mudar, eu tenho ouvido de analistas e de muito político também, que do horário eleitoral
15 dias depois, o quadro fica mais ou menos definido. Lá para 7 de setembro, a gente já tem uma ideia daquele que realmente tem chance e se de fato teremos ou não segundo turno. Isso se repete nas eleições? Bom, acho que teremos segundo turno, não, ninguém tem dúvida, né? Essa é uma eleição sui generis, né? Primeira vez numa eleição que ocorre uma substituição de um candidato nas primeiras posições, né, logo no início da campanha. Agora, eu acredito que ainda tem espaço para mudança, sim, porque, curiosamente, se a gente observar, se a gente somar hoje as intenções de voto de todos os candidatos, dá 85% do eleitorado declarando que votarão em algum candidato. Mas a nossa taxa histórica de votos válidos é de 75%. Então, se você compara as pesquisas hoje com a série dos resultados eleitorais, tem mais ou menos 10% de eleitores declarando que votarão em algum candidato, mas nas eleições anteriores eles acabaram optando ou por votar branco, anular ou se abster. Não é? Então, eu acho que ainda essas porcentagens atuais ainda estão um pouco inflacionadas. Eu não acho que haverá 85% de eleitores que escolherão algum candidato. Não tem precedentes na história eleitoral brasileira. Bom, nós falamos da necessidade de revisão, né, de campanha de adversários de Marina Silva, que é o fator novo. Cada um deles, Aécio e Dilma, né? Aécio teria que mudar o quê? Já ele se apresentava como candidato da oposição. Dilma, o da continuidade e aprimoramento. Mudança propriamente não estava dando ainda para ela se apresentar, embora alguns aliados dissessem que ela era. Aécio Neves, simplesmente como um candidato de oposição, pode convencer o eleitorado a não abandoná-lo? Ou pesa muito mais isso que ele está insistindo, que ele tem equipe, que ele tem partido, que ele tem uma estrutura para colocar o país em novos rumos? Essa está sendo a tônica do discurso de Aécio. Seria esse o caminho? Ele talvez tenha sido aí o principal afetado, né, por essa entrada recente da Marina na disputa, né? Ele estava ali confortavelmente na vice-liderança, né, mais ou menos tranquilo que estaria no segundo turno, numa trajetória de ascensão gradativa, e agora a chance dele não ir para o segundo turno passou a ser considerável, né? A briga dele era com a presidente Dilma, agora nesse momento a briga dele passa a ser com a Marina Silva. E Dilma tem que mudar o discurso e a postura? Duas mulheres do ponto de vista físico, do ponto de vista de perfil, de personalidade, bem diferentes, né? E de funções que desempenham também na sociedade. Dilma tem que mudar ou ela deve continuar na batida que vem mantendo? Uma das poucas certezas que eu tenho é que a presidente Dilma estará, muito provavelmente, no segundo turno, né? A intenção de voto dela hoje bate direitinho com a avaliação do governo, a avaliação positiva do governo. Mesmo com a rejeição elevada? Mesmo com a rejeição elevada. Talvez não seja o suficiente para dar-lhe a vitória no segundo turno, mas é suficiente para chegar lá. Não é? Então, não me parece que a Dilma vai ser muito afetada nesse momento. Eu agradeço muito a sua avaliação. Obrigado. Uma boa noite, obrigada.